O corpus hermético ele separa o delírio da experiência noética. Tá? Porque a experiência, para ser noética, aí que entra o pulo do gato. Isso é uma coisa que eu já conversei muito com vários alunos. A experiência espiritual ou a experiência noética, ela não é simplesmente apaixonante e carregada de uma visão simbólica. Isso não é suficiente. Ela tem que ser necessariamente transformadora. Tá, e outra coisa. Metanoica. Só mais uma perguntinha. A questão do nous, ele é só proveniente de Deus ou a comunicação com os daimons também é noética? É noética também. Caso se um daimon vir falar comigo, essa percepção também é noética. Se você escutar e realmente ter uma experiência espiritual transformadora, ela é noética. Mas aí que tá. Porque um daimon nem sempre ele vai falar uma mensagem que, sei lá, que eu possa relevar, talvez, né? Aí Veja, vai hermética, ele vai falar sobre o daimon no tratado Asclepios Latino. Que tem os cacodaimons também, né? Veja, o daimon ele vai falar com você por meios materiais, geralmente. Geralmente, um oráculo, geralmente algo nesse sentido. Tá? Mas o corpus hermético, ele não vai, como é que eu posso dizer, ignorar a possibilidade das visões, das visagens, etc. O que ele vai apontar é que essas experiências elas podem ser ilusórias. A experiência só é verdadeira quando ela causa uma mudança ontológica no indivíduo que experimenta. Então, por exemplo, teve uma senhora, há muito tempo atrás, que me procurou, que ela dizia que conversava com um ET. E a descrição do ET que ela conversava é aquela descrição bem hollywoodiana, cabeção, o olho preto grande, etc. Né? Tipo assim, a experiência dela estava submetida à estética hollywoodiana. E ela conversava com o ET, e o ET falava com ela que ela era muito especial, que ela era um general intergaláctico, porque ela vibrava muito alto, que não sei o quê. Aí eu comecei a questionar um pouco para ela sobre a vida dela, o que ela era. Uma mulher sozinha, pobre, obesa, que não conseguia sair de casa nem fazer nada sem ajuda, e essa ajuda geralmente ela não tinha, e que a única forma de fuga que ela tinha para a miserabilidade em que ela estava é entrar no WhatsApp e dizer que ela era especial. Eu duvido que ela conversava com o ET? Não. Pelo menos eu não duvido que ela acreditasse que falava com o ET. Eu não duvido que ela acreditasse realmente nisso. Agora, ela estava tendo uma experiência espiritual ou uma fuga psíquica? É uma pergunta que tem que ser feita. Essa experiência espiritual causou alguma transformação real na vida dela? No modo dela de atuar sobre si mesma, sobre a vida? Não. O que essa experiência supostamente espiritual fazia? Anestesiava a baixa autoestima dela, somente. Dizendo que ela era especial, que ela era um general intergaláctico. Porra. Já tive o caso, não com ET, mas com a entidade de uma pessoa, assim, uma característica de vida muito parecida e... Mesma ideia. Esse é o exemplo, o Tiago, que a gente encontra universalmente em tudo que é canto. Eu falar assim que... eu, na verdade, eu já tive... Eu sou um exemplo, assim, eu tenho um exemplo prático na minha vida sobre isso aí, né? Que antes de eu começar a estudar Quimbanda, estudar ocultismo, se aprofundar um pouco mais pro plano espiritual, assim, né? Eu era totalmente descrente, eu era, de certo modo, até ateu, né? E no Covid, durante o Covid aí, eu acabei perdendo meu pai. E, cara, eu entrei em uma depressão pesada, assim, sabe? Eu fiquei bem ruim, assim. E, de certo modo, essa questão, assim, de se aprofundar mais, a questão espiritual, até a questão da Quimbanda mesmo, me ajudou muito, assim, né? E até esses dias um colega meu falou para mim, assim, cara, eu acho que você só ancorou tuas angústias do teu pai em cima da tua religião e você acredita nisso, entendeu? Aí Isso não é um problema. A pergunta que tem que fazer é: a sua religião conseguiu causar em você uma transformação que lhe levou à superação da morte do seu pai? Então, isso que eu ia tocar agora, porque assim, essa pergunta dele me tocou assim, sabe? Eu fiquei meio pensativo, assim. Só que, se for parar para pensar nesse aspecto que você falou de mudança, eu tive uma mudança significativa.
Porque, assim, essa etapa da minha vida foi uma etapa, assim, que eu estava me separando da minha mulher, eu estava sendo praticamente, assim, não conseguia trabalhar mais, não conseguia estudar mais, eu estava com notas baixíssimas da faculdade, e depois que eu comecei a me doar, de fato, para esse para esse meio, né? Para esse aspecto, para essa vontade que eu tive, eu melhorei muito. Eu melhorei muito, eu mudei muito, consegui melhorar meu relacionamento com a minha esposa. A gente reatou, porque eu já tinha batido, a gente já tinha determinado que a gente ia se separar naquele ano. Então, eu consegui conversar com minha mãe, porque foi uma coisa que eu não conseguia, era uma dificuldade que eu tinha depois que o meu pai faleceu, eu não conseguia conversar com a minha mãe. Então, vários aspectos da minha vida eu consegui acertar. Isso Então, que é espiritualidade, por isso que é prosperidade. então eu acredito que assim, não foi uma simples miração na minha cabeça que eu ancorei as minhas angústias em cima de algo e para esquecer os problemas, né? É isso. A miração na sua cabeça é a porta. Eu já falei disso em outras aulas, nunca falei para vocês, não sobre a questão da porta, a ultrapassagem da porta. A miração na cabeça é simbólico, é a porta. A espiritualidade não consiste em ver a porta. É isso que eu não consigo fazer as pessoas entenderem. Eu tenho um amigo chamado Felipe, né? É um cara assim do caralho. O Felipe é foda. E o Felipe fala, Vinícius, você já percebeu que você fala, as pessoas não entendem? Eu falei, já, mas não sei o que faço. A espiritualidade não consiste em chegar até a porta. A espiritualidade consiste em abrir a porta e atravessar o portal. A imagem, a visagem, a visão, o símbolo é a porta. Com LSD você consegue chegar na porta. A espiritualidade não consiste em chegar na porta. Consiste em atravessar a porta. E isso era uma coisa tão importante nas religiões tradicionais que os caras tentavam reproduzir isso materialmente. Quantas religiões antigas, e eu cito aqui 2 exemplos, não criavam portas que tinham como propriedade simbólica representar a passagem espiritual para o outro lado? Egito, você vai numa pirâmide, num templo, nos 2 você acha. Tem um que os arqueólogos chamam de porta falsa, virado para o oeste. Algumas viradas para o oriente e outras viradas para o oeste, com objetivos diferentes. Mas tem essas 2 portas. Tem um que do outro lado da porta? Porra nenhuma, tem uma parede. Mas a porta invariavelmente está lá. Porque ela representa a necessidade de ultrapassar para um outro lado. Que lado é esse? Não é visível, não é simbólico. Você vai para os gregos e para Roma, tem a porra de um portal, que é, como é que eu posso explicar? Tipo uma caixa de porta feita de pedra que não liga lugar nenhum a lugar nenhum. Cujo objetivo é simbolizar essa necessidade de passagem de um modo de ver, de um modo de experimentar para outro. Você vai para a cultura ameríndia, maia, asteca, etc., todos eles. Os caras esculpiam porta na porra de uma pedra gigante de uma montanha que não vai para lugar nenhum. E o conteúdo simbólico da porta é a mesma. Porque o local que a porta tem que te levar, ele não pode ser aqui, da experiência sensível, da experiência visual. Essas portas, geralmente, você pega a porta egípcia, depois eu vou ver se eu acho uma foto para mostrar para vocês. Ela é lotada de hieróglifo, narrando algum texto religioso, etc. Não é isso que é importante. O importante é para onde isso te leva. Você pega o texto grego sobre a natureza de Parmênides, ele vai até uma porta feita de éter. Olha a narrativa. Ele cai para cima, ele é puxado para cima, e lá ele encontra uma porta feita de éter. Em frente à porta está a deusa da justiça vingadora, que vai avaliar se ele é apto a ultrapassar a barreira da porta. Ela avalia ele, a justiça Dike, né, com a balança, avalia ele, vê que é justo que ele passe e abre o portal para ele. E a partir do momento que ele ultrapassa um portal, o texto ele fica tão poético que ele perde completamente sentido.
porque ele ultrapassa os limites da linguagem. Esse texto existe. Eu mando para vocês. Sobre a natureza do Parmênides. Tem até um artigo acadêmico explicando ele que é muito bom. A maioria dos espiritualistas contemporâneos, eles se contentam em vislumbrar a porta, mas não passam por ela. É o famoso, eu vi um ET, o ET falou comigo. Eu tive uma visagem de uma planta que falava enquanto eu tomava ayahuasca. Eu vi Jesus Cristo correndo em cima de um burro. Aí você pergunta, poxa, que legal, mas e aí? E aí o quê? O que isso te trouxe? Eu vi. Tá, mas o que isso te trouxe? Qual transformação isso lhe trouxe? Ah, mas eu fui num terreiro, rodei, fumei, bebi. Eu falei, poxa, que legal, e aí? O que mudou na sua vida a partir disso? Porra nenhuma. A pessoa continua uma invejosa fodida. Continua alguém que está se auto-sabotando o tempo todo. Continua alguém extremamente preguiçosa para correr atrás. Que espiritualidade é essa? Se for para poder ficar vendo imagens interessantes na minha cabeça, eu vou pro cinema assistir Os Vingadores. Muito melhor. Entendeu o raciocínio? Sim, entendi. Eu vou até pegar esse recorte da aula e vou postar essa porra no YouTube. Mas a ideia é essa. Não, ficou top mesmo. Ficou top a explicação. E os antigos tinham essa consciência. Os antigos não estavam buscando, principalmente as religiões de mistério, eles não estavam buscando a experiência imagética, visual. Se eu não me engano, a Laia fala de algum texto gnóstico que vai comentar sobre isso. Eu vou perguntar ela depois. Não era essa a busca deles. A experiência visual, simbólica, era um meio, não era um fim. Só que na espiritualidade contemporânea, a gente está transformando isso num fim. Como diz o Felipe, um amigo meu, está transformando isso num barato. Sabe, um barato? Aí tira a foto da vela, tira a foto da fumacinha do incenso. Olha como eu sou espiritual, tem uma fumacinha, tem porra nenhuma na fumacinha do incenso, mas o cara jura que está vendo alguma coisa. A espiritualidade contemporânea virou isso. Sacou? É o culto ao visual e o esquecimento do verdadeiro mistério, que é o invisível. Daquilo que ultrapassa os limites da linguagem. Tranquilo? Aí eu repito o que Hermes fala aqui no texto. Não, valeu. O que é o verdadeiro, né? O imutável, o inalterável, o incorpóreo. Entendeu?